Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz para você também que está nos assistindo no nosso culto online, diretamente do nosso canal Sal da Terra Caraíba no YouTube. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Convide, aproveite agora nesse momento para compartilhar esse culto com as pessoas que você conhece, seus amigos. E aqui presencialmente, gostaria de convidá-los a ficar de pé, para quem puder e quiser, claro, para começarmos mais um culto, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por mais um domingo que estamos aqui, Deus. Nós queremos te agradecer, render louvores, conversar com o Senhor, meu Deus. Então, flua no nosso meio, Deus, que teu Espírito Santo esteja aqui conosco, Pai. Não sei como cada irmão entrou aqui nessa noite, Deus, mas temos absoluta certeza de como eles podem sair, Pai. Inundados com o teu poder, Pai, inundados com a tua cura, com os teus milagres, e é nisso que nós cremos, Pai. E essa canção inicial, ela diz que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu minha voz. Então, que você possa fazer isso nesse momento. Onde você estiver, no seu lugar, na sua casa, clame ao Senhor, e Ele ouvirá a sua voz. Amém? Dou graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor não tem fim. Dou graças ao Senhor, não temerei os meus inimigos. Dou graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor não tem fim. Dou graças ao Senhor, não temerei os meus inimigos. Ele é a minha força, a minha canção, o meu Salvador. O seu braço forte me conduz a vencer. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu minha voz, me amou, perdoou, me deu vida. Na minha angústia Ele ouviu minha voz, me amou, perdoou, me deu vida. Dou graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor não tem fim. Dou graças ao Senhor, não temerei os meus inimigos. Ele é a minha força, a minha canção, meu Salvador. Seu braço forte me conduz a vencer. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele ouviu minha voz, me amou, perdoou, me deu vida. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele ouviu minha voz, me amou, perdoou, me deu vida. Bendito seja o seu nome,
exaltado para sempre. Amém. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. A gente estava brincando aqui antes de escolher essa canção aqui, que ela, o Mauricinho brincou, falou assim, ela foi lançada tem uma semana, né? Aí eu falei, não, tem uns 40 anos, brincando. Mas tem 40 anos que essa palavra é proclamada como um encorajamento na vida de cada um de nós. Ele nos ungiu para pregar a libertação, para curar, para quebrar cadeias, né? E o que a gente tem feito com essa palavra, né? Como a gente tem agido diante dessa palavra? Porque muitas vezes o louvor é isso. A gente às vezes canta, mas a gente não presta atenção na letra. E que Deus tem falado conosco através dessa canção, né? O Espírito do Senhor, né, está presente. Para quê? Para ser um consolador, né? E Ele nos ungiu, ou seja, intrepidez, ousadia, para pregar a libertação, para pregar a palavra de Deus, para pregar boas novas. Então, a partir dessa perspectiva, vamos cantar novamente, amém? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E aí? E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Amém.
só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me que até em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, Pastor Fabrício. Queria que você que nos visita pela primeira vez se manifestasse levantando a sua mão aí, que a gente quer te dar um presente, dar um toquinho na sua mão, dizer que você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita? Amém. Tem um casal aqui, se puder aqui. Aqui. Deus abençoe. Nossa igreja se alegra muito com a presença de vocês. Amém. E aí, para as crianças e para os adolescentes que estiverem aqui, quiserem se encaminhar para a salinha, já está liberado. Oi? Os adolescentes vão ficar, amém. Só as crianças, então. Deus abençoe, pastor Fabrício, Deus abençoe a palavra.
que flua do Espírito Santo, seja a boca de Deus, amém? Pessoal, bom dia para todos, né? Deus nos abençoe, derrame sobre nós a graça dele, do amor dele e da unção do Espírito Santo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, sete, de 29 a 31. Esse texto bíblico aqui, o apóstolo Paulo, ele estava falando sobre casamento. E ele fala sobre casamento, ele fala sobre os dias finais que nós vivíamos, né? Que nós vivemos, que nós vivíamos, que nós estamos vivendo. Então ele fecha o raciocínio dizendo assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Forte esse texto, né? Forte esse texto, porque na verdade ele está dizendo para nós o seguinte: olha, tudo o que nós vemos aqui é passageiro. E é passageiro. Nós sabemos que talvez se nós voltarmos no tempo 100 anos, a gente só vai poder reviver através da história. E o que são 100 anos perto da existência do mundo? Nada são. 100 anos são como um sopro. No entanto, nós não conseguimos viver os 100 anos atrás. A gente só consegue ler sobre os 100 anos atrás. Mas tudo passa. Apenas a palavra do Senhor que não passa. E um segundo texto que eu queria ler com vocês era quando Jesus, falando com as pessoas que queriam segui-lo, lá em Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículos 61 e 62. Lucas 9, 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí, meu irmão. Pensa nesses dois textos que nós acabamos de ler. No impacto que ele tem nas nossas vidas, né? Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra santa, bendita, sua palavra amada, Senhor, que nos convence, que nos transforma. Que nesse dia, ó Deus, nós possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, ouvindo a sua voz a falar aos nossos corações, a nos transformar, nós pedimos, ó Pai, nós clamamos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós nos mudamos para uma casa que nós construímos no ano passado,
uma casa que demorou um pouquinho, assim, o gestacional dela, vamos falar assim, né? Desde que nós negociamos o terreno, até depois que nós assinamos o contrato, assinamos o financiamento, começamos a construção, enfim, depois de uns 3 para 4 anos, a gente concluiu esse projeto, mas não a construção da casa. A construção da casa foram uns 9 meses. E nos mudamos para lá, então, em 17 de novembro do ano passado. E, assim, muitos conhecem a Keila, né, minha esposa, conhece os seus dons e talentos que Deus deu para ela, de fazer as coisas, de aprontar as coisas. E, então, assim, de 17 de novembro para cá, a Keila vem arrumando a nossa casa, né? Uma casa nova, pensa uma casa com 6 pessoas, né? Das quais 5 são acumuladores, né? Então, vocês imaginam o que é arrumar uma casa dessa? A gente estava no apartamento antes, que tinha guarda-roupa, roupeiro, armário na lavanderia, em tudo quanto é lugar que tinha. Então, os acumuladores foram enchendo os armários todos. E aí, a casa nova, sem muitos armários, revelou as acumulações devidas e indevidas, né, que nós fizemos. Então, assim, a casa ficou bem tumultuada no começo e ela vem melhorando, assim, dia a dia. E, assim, hoje a minha esposa estava lá aguando o jardim. O jardim demorou um tempinho para fazer, os pequenos jardins lá da casa. E eu já estava aguando de manhã. E eu pensando, olha, como é que a nossa casa está ficando agradável. E uma das coisas que a Keila arrumou, e ficou muito especial, é porque tem um hall. Nosso terreno lá é muito pequeno, é 142 metros quadrados. Então, nós tivemos que fazer uma casa de 3 andares, porque não deu para fazer em 2, é muito menino, é muito quarto, é muita coisa. Então, nós fizemos 3 andares. Mas, no andar do meio, tem um hallzinho dos quartos, e a minha esposa arrumou um espaço assim muito especial, que ela pegou os nossos livros, né? Uma das coisas que a gente comprou bastante na vida foi livro. Assim, muito livro. Eu me lembro uma vez que eu visitei uma amiga lá em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E ela tem uma livraria, um atacado de livraria. Ela falou para nós assim, pode entrar aí, comprar que eu vou dar desconto para você, especial. E eu me lembro, isso deve ter sido em 2007 mais ou menos. Nós compramos R$ 1.200 de livro naquela época. Seria mais ou menos uns 4.000 de livro hoje, mais ou menos. Então nós compramos livro assim para dar com pau. Livro de tudo quanto é assunto, livro para ministrar para os meninos, só livro cristão, né? A distribuidora era de livro evangélico. E aí, nós trouxemos uma caixa de livro. E aí, depois dessa vez, eu parei um pouquinho com a coragem de comprar tanto livro, porque eu pensei assim, gente, eu acho que se eu ler daqui até morrer, eu não vou ler esses livros, tudo que eu tenho em casa. E aí depois veio a internet, veio o WhatsApp, veio o YouTube, veio um bocado de coisa, eu estou trabalhando fora, e o tempo resumiu bastante. E para falar a verdade verdadeira para vocês, eu não estava lendo praticamente livro nenhum. Já fazia uns 2, 3 anos, assim. Eu toda a vida fui de pegar livro e ler do começo ao fim. Eu gostava de ler as apresentações do livro, né? Gostava de ler a introdução, lia o livro inteirinho, de capa a capa. Porque eu achava assim, que eu podia perder alguma coisa importante se eu não lesse tudo. Então, eu lia do começo ao fim. Mas, depois desse evento, e olha que eu nem tenho assim, Facebook, nunca tive. Instagram meu é recente. Eu tinha só o WhatsApp. Mas, cá entre nós, sendo bem honesto, assistindo muito poucos vídeos que os amigos mandam, né? E querem muitas vezes nos compartilhar uma coisa que achou bom. Mas assistindo, sei lá, 10% do que me manda, eu ocupava 1 hora por dia com o WhatsApp, assim, só para atualizar o WhatsApp, grupo, individual e tal. Então eu pensei, minha hora de leitura foi embora.
Foi embora por causa do WhatsApp. Mas, como eu estou dizendo, aí minha esposa foi e pegou esse hall, pequeno hall lá no nosso segundo andar, transformou na nossa biblioteca. E aí, gente, a gente passa nesse hall toda hora, né? Esse hall é um lugar de passagem. E eu comecei a ver os livros que tinha ali. E eu falei, gente, quanto livro tem aqui que pode impactar as nossas vidas? E eu olhava ali, bom, pelo menos eu identificava ali uns 20 livros que eu tinha muita vontade de ler. Muita vontade. Que era muito bom. E eu cheguei nesse livro aqui. Comecei por esse livro aqui. Moody, né? A Vida de Moody. É um livro do John Pollock. O John Pollock é um excelente biógrafo. O John Pollock escreveu um livro sobre Jesus, escreveu um livro sobre Paulo. O John Pollock é biógrafo oficial do Billy Graham. Então, é um cara muito bom para escrever, muito bom. Ele resgata as coisas, consulta fontes, monta, né, a biografia da pessoa com muita fidedignidade e procurando comunicar a mensagem que a vida daquela pessoa comunicou. E quando eu comprei esse livro, que eu acredito que foi nessa compra lá de 2007, eu comprei porque a gente ouve falar muito de Moody, né? Instituto Moody, Moody o Evangelista, Moody o Avivalista. Moody deixou muitas escolas, algumas escolas que são referência, Instituto Moody até hoje, escola de meninas, escola de meninos. Ele foi assim, deixou uma tremenda, ele influenciou muito. E eu falei, eu quero ler o livro desse homem. E quando você pega o livro, diz assim, o sapateiro evangelista. Bom, então eu pensava que ele era sapateiro. E aí, então, a gente começa a ler a história dele. Meus queridos, Moody perdeu o pai com 4 anos de idade. O pai dele, assim, muito querido pela esposa, muito querido pelos filhos, pelos vizinhos, na cidade que eles moravam, em Northfield, que é em Massachusetts, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, noroeste, para ser mais exato, perto de Nova York. Eles moram ali e o pai morre. O livro diz que morreu de tanto uísque que tomou, o coração não aguentou. E ele morreu. E Moody tinha 4 anos. Moody era o 5º filho do casal. A mulher morre. Quando o marido morre, a mulher estava grávida. E a mulher, então, dá à luz e dá à luz de gêmeos. Ela dá à luz de gêmeos, um casal, né? E aí, o que acontece? O pai morreu devendo. Para não dizer que morreu falido. E aí, um dos credores vai até a casa deles. A mãe tinha 1 semana que tinha dado à luz de gêmeos, com 9 filhos. Ele vai lá e pega tudo que ele pôde da casa. Pegou os móveis, pegou o aquecedor, pegou a charrete, pegou o cavalo, pegou tudo. Pegou tudo. Só não pegou um bezerro, porque ele não viu. Mas ele, na razão dele, o credor, ele fala assim, é meu direito, seu marido morreu me devendo, eu não posso tomar sua terra por questão da lei, senão eu tomava a terra. Mas eu vou pegar tudo. Então, até ontem eu assisti um filminho assim, bem resumido, um filme antigo, sobre a vida dele, e começa com esse cara chegando lá na fazendinha deles lá, e com a charrete, pegando tudo que ele pôde pela frente. E o cara ainda fala, estou fazendo um bem para você, para a senhora. A senhora tem que pegar esses filhos agora e distribuir, para quem puder criar. A senhora não tem condição de criar 9 filhos sozinha. Só que a mãe dele não aceitou. O irmão dela veio falar com ela, não, acho que você tem que, né, ceder os seus filhos, talvez para nós irmãos, para outras pessoas, que tenham condição de criar, você não tem condição de criar. Como é que você vai criar 9 filhos e cuidar dessa fazenda sem nada? Porque, além do bezerro,
além lá eles também conseguiram esconder as ferramentas do pai, que o pai era pedreiro. E aí essa mãe começa, assim, com muita peleja, a criar os filhos. E ela trabalha de sol a sol para poder erguer a fazenda e sustentar os 9 filhos. Assim, eles passam muita pobreza, mas muita pobreza mesmo. Mas, passar do tempo, eles foram vencendo. E assim, uma coisa que me chamou atenção na vida de Moody é que a vida dele não é assim, como é que eu vou falar, marcada por grandes tragédias, assim, de perdas, vamos falar assim. Ele perdeu o pai. Mas é contado isso porque faz parte, né, o princípio da história. Mas depois, assim, a mãe supera, a mãe vence, a mãe cria os filhos. E ela supera de uma tal forma que Moody, com 17 anos, então Moody nasceu em 1837. Em 1854, ele fala, olha, eu não dou conta dessa vida de fazenda. Acho uma vida monótona, uma vida muito cansativa. Eu quero viver na cidade grande. E Moody se despede da mãe, com 17 anos de idade, e vai para Boston. Boston é a capital de Massachusetts. E a mãe fala assim para ele, na despedida, fala, meu filho, você sabe que seu irmão fugiu, e isso angustia muito meu coração, e nós não temos muita notícia do seu irmão, porque o irmão dele tinha fugido 1 ou 2 anos antes de casa. Ela pede assim para ele, Moody, eu nunca quero que você, eu peço para você que você nunca deixe de frequentar a escola bíblica dominical e a igreja. E mande notícias. E o Moody vai para Boston. E o que acontece? Lá, ele vai para uma igreja. Nessa igreja, ele conversa com o pastor percebe como que Moody era, porque Moody foi para trabalhar com um tio numa loja de sapato. Então ele era vendedor de sapato. E ele era assim, muito dinâmico como vendedor de sapato, porque o livro fala que ele vendia sapato para quem queria e para quem não queria. Ele era muito dinâmico para vender. E aí então, é o que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes na nossa vida, nós vamos ter impacto na vida de alguém. Eu comecei aqui falando do impacto que a minha esposa tem na minha vida, nas nossas vidas. Muitas vezes, organizando coisas, fazendo coisas que tornam os nossos ambientes mais agradáveis, fazendo coisas que vão trazer impacto. Se aquele não arruma a biblioteca, eu não ia ver esse livro, porque esse livro estava dentro de uma caixa, e eu não ia pegar as caixas, revirar para ficar procurando livro. Eu falei para vocês que eu estava lendo muito pouco. E então, esse pastor, vendo Moody, ele pensa assim, eu sei com qual professor eu tenho que colocar ele da escola dominical. E coloca ele com um professor que chamava Kimball. E esse professor começa a desenvolver uma amizade com Moody. E um dia Deus toca o coração desse professor, ele está na rua, e ele fala, eu preciso fazer um apelo para esse jovem aceitar Jesus. E Kimball pensa assim, mas como é que eu vou entrar lá no local de trabalho dele, os colegas perto, às vezes atrapalhando ele a trabalhar. Mas Kimball, professor dele, escola dominical, entendeu que era para fazer. E Kimball vai até lá, ele entra na loja, ele chega até ele fala sobre a importância de Jesus, fala que ele tinha que tomar uma decisão por Jesus, e pergunta para o Kimball, você quer aceitar Jesus agora? E eles oram ali. E diz que com 2 minutos ele entrou, ele fez esse apelo, ele orou com Moody e saiu da sapataria. E Moody tem um encontro pessoal com Jesus verdadeiro. E Moody fala que, olha, eu estou vendo os céus como eu nunca vi, eu vejo os passarinhos, eu estou vendo tudo, eu estou vendo a maravilha de Deus, a maravilha de viver com Deus. E ele coloca ali no coração, daí pouco tempo, que ele queria mudar de Boston e queria ir para Chicago. E eu estava até olhando hoje lá nos Estados Unidos como é que é isso, né? Boston para Chicago. Boston fica em Massachusetts, que tem litoral,
e Chicago é capital de Illinois, mais para o interior dos Estados Unidos. E Moody vai para Chicago, não fala para a mãe dele, assim, não fala antes de ir, vai para Chicago, de Chicago escreve para a mãe, eu estou em Chicago. E ele, eu estou dizendo, ele era muito dinâmico, muito trabalhador, ele era assim, a primeira fase do livro chama assim, o Moody louco. Porque o Moody era, sim, aqueles rasgador, entendeu? Que trabalhava de manhã até de noite, dinâmico pra caramba. E ele chegava no domingo, ele queria muito assim fazer alguma coisa para o reino de Deus. E aí ele chega numa escola dominical, não da igreja que ele estava, ele foi para uma escola dominical de uma região pobre da cidade, muito pobre. E ele chega lá para a pessoa e fala assim, como é que eu posso ajudar na escola dominical? O cara falou assim, o superintendente da escola falou para ele assim, olha, nós não temos necessidade de professor de escola dominical, aqui tem muitos. Mas você pode trazer meninos para a escola dominical. E aí o Moody sai para a rua. E ele começa a trazer gente para a escola dominical. Primeiro dia que ele saiu e aceitou o apelo do pastor, traz menino para a escola dominical. Ele trouxe 18 meninos para a escola dominical. E aí o povo olhou e falou assim, ô André, obrigado. Ele olhou e falou assim, 18 meninos. E uns meninos assim, né? Menino de rua, menino pobre, menino que dava muito trabalho. Mas o Moody, ele botava doce no bolso, botava uns agrados no bolso e saía para a rua, convencendo os meninos a vir por causa dos doces, por causa dos negócios. E o negócio começou a crescer. E ele entendeu que ele era assim, recrutador de menino para a escola dominical. E aí, meus queridos, nós aprendemos mais uma coisa com a vida de Moody, né? Nós não podemos desvalorizar as pequenas coisas. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu vou fazer isso para Deus, isso? Eu vou fazer essa coisa que parece tão pequena, que tanta gente parece que já está fazendo. Eu vou fazer isso? Eu vou levar menino para a escola dominical? Mas ele não só leva, como ele também ele arregimenta outros para levar. Gente, começa a crescer tanto, que aí, daqui a pouco ele tinha 1.200 meninos. E ele tinha 17 professores de escola dominical. Ele começou um novo trabalho de escola dominical, se separou daquele, assim, porque não cabia, né? Tanta gente. Ele aluga um bar que estava desocupado, estava inativo. Ele começa a lecionar lá. E ele tinha 17 professores de escola dominical, como eu falei. E ele estava naquela correria, porque o Moody era correria. Ele tinha se dado muito bem naquela loja de calçado. Depois ele passou a trabalhar para um cara como representante. E ele viajava para todo lugar, fazia cobrança, fazia divulgação, fazia 1000 coisas. E ele conseguiu trabalhar meio período. E ele queria muito ficar rico. Ele queria ser o primeiro milionário da região de Northfield. Ele queria ganhar $100.000 naquela época. E eu tive a curiosidade de saber quanto que o dólar valia naquela época com relação ao dólar de hoje. Tá? O dólar valia aproximadamente $32 de hoje. $1 naquela época valia $32. Então quer dizer que ele queria uma fortuna aí de uns $3 milhões se fosse hoje. E então, ele começa a trabalhar meio período, e ele, bem sucedido, ganhou $5.000 naquela época, trabalhando meio período por ano. Então, fazendo a continha, era como se ele ganhasse $160.000 no ano. E o dinheiro que ele tinha, como ele era solteiro, ele colocava muito na escola dominical. Porque ele dava lanche para os meninos, ele pagava os professores, ele fazia. Então, assim, ele falava assim, eu quero trabalhar para poder sustentar a escola dominical. Até que um dia,
acontece uma coisa inesperada na vida dele. E essa coisa eu vou ter que ler com vocês, que essa coisa é muito forte. Aqui no livro, está na página 65. Um dos professores da escola dominical, adoentado, vem até Moody. Moody pergunta para ele assim, o que houve? O professor fala assim, meus pulmões estão sangrando novamente. O médico disse que eu não posso morar no Lago Michigan, que devo voltar para o estado de Nova York. Acho que estou morrendo. Ao vê-lo tão trêmulo e transtornado, Moody perguntou, qual é o seu problema? Tem medo de morrer? Está pronto para partir? O professor responde, não, senhor, não estou com medo. Estou preocupado com a minha classe. Moody sabia que as garotas de 12 a 16 anos daquela classe eram totalmente frívolas. Perambulavam pela classe rindo e comportando-se mal o tempo todo. Certa vez teve de substituir o professor ausente por motivo de enfermidade. E elas riram na minha cara, Moody dizendo, elas riram na minha cara. Tive vontade de abrir a porta e de expulsá-las dali, para que nunca mais voltassem. O professor repetiu, estou preocupado com a minha classe. Eu fracassei. Não consegui levar nenhuma delas a Jesus. E não tenho forças para fazer isso agora. Acho que, em vez de fazer o bem, prejudiquei aquelas moças. Nenhuma se converteu. Moody estava atônito. Nunca ouvi alguém falar assim. Olha o que fala a respeito de Moody. Seus pensamentos concentravam-se unicamente nos números apresentados pela escola. Alegrava-se com o comparecimento total dos alunos, com as centenas de crianças barulhentas, e se abatia quando os números caíam. Olha o que vai falar agora. Nunca imaginou que alguma daquelas crianças selvagens pudesse passar por uma profunda experiência pessoal, à semelhança de um adulto. Não as reconhecia como seres humanos individualizados. Após uma pausa, Moody voltou a falar. Sugiro que você as procure e diga como se sente. Se quiser, podemos ir juntos numa charrete. Ele ajudou o professor a chegar à rua, alugou uma charrete e seguiram para os cortiços. Ele chega na primeira casa, o professor fala assim para a aluna, vim aqui para lhe pedir que aceite o Salvador. A garota regalou os olhos quando ele contou que precisava ir de Chicago por estar prestes a morrer. Ele explicou à menina por que ela devia depositar sua confiança em Cristo. A seguir, disse Moody, ele orou como nunca havia feito antes. E a garota, em lágrimas, prometeu resolver o assunto ali mesmo, naquele instante. Meus queridos, essa garota se converteu. E eles foram de casa em casa daquelas meninas. E todas as meninas se converteram. E aí, elas se reuniram para fazer uma reunião de despedida do professor. E aí elas começaram a agradecer o professor. Enquanto Moody ouvia aqueles agradecimentos genuínos e fervorosos, aquelas petições sinceras, porque as garotas pediram para Deus, né, cuidar do professor, seu sonho de ganhar milhares de dólares passou a não ter qualquer significado para ele. Sua ambição de construir um império comercial tornou-se uma fantasia enganosa e transitória. Melhor seria passar o resto da vida como aquele professor moribundo havia passado os últimos 10 dias. Muitas dessas garotas tornaram-se colaboradoras incansáveis de Moody na escola bíblica dominical. Aí, meus queridos, ele larga tudo. Ele larga a renda de $5.000 e vai viver com $150 por ano, no primeiro ano que ele deixou. E detalhe, ele estava querendo casar. E ele estava querendo casar com uma filha de um fabricante de navio. Ele apaixonou nela e queria casar com ela. Então, quando ele se vê desafiado a largar tudo, ele fala assim, o livro fala que ele ficou 3 meses pensando nas consequências de abrir mão do sonho de ser milionário, de abrir mão
do sonho, né, de ter influência por causa do dinheiro. Mas, por fim, ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo para poder viver o ministério. E vocês pensam que isso aqui passou muito tempo na vida dele? Não. Aqui, nesse encontro que ele teve com esse professor, foi em 1860, ele tinha 23 anos. O Moody se tornou uma referência de professor de escola dominical nos Estados Unidos inteiro. As pessoas vinham aprender como é que ele fazia, como é que ele não fazia, para atrair tanta gente para a escola dominical, como é que ele organizava a escola dominical. E ele passou a ser tão assim, famoso e eficiente no que ele fazia, apesar de não ter cultura. Moody era praticamente iletrado. Moody escrevia, e eles transcreveram as cartas nesse livro, com os erros que ele tinha para escrever. Ele não botava pontuação, ele não conjugava verbo, ele não tinha nada disso. Mas ele tinha esse desejo que o professor colocou no coração dele. Primeiro, ele queria alcançar as crianças por serem pobres. Ele queria dar alguma chance às crianças de melhorar de vida. Melhorar de vida, não era conversão ainda. Quando ele se depara com esse professor, ele fala, é disso que eu quero viver. É para isso que eu quero viver. Eu não quero ajuntar dinheiro. E, então, Moody se lança no ministério, em 2 ministérios. Porque Moody começa a pregar, embora iletrado, e Moody começa a desenvolver ministérios. E o trabalho dele cresce tanto em Chicago, que o pessoal nomeia Moody o presidente da Associação de Chicago. Era um cargo mais importante, mais abrangente do que o do prefeito. E Moody era muito bem sucedido. Sabe por quê? Ele sabia pedir colaboração para os ricaços. Ele alcançou o coração de muitos ricaços que viam o despreendimento dele e a capacidade dele e falavam, nós temos que investir nessa pessoa. Ontem, nesse filme, ele chega para o cara, que é o John Farwell, que é um dos caras mais importantes na vida dele, um milionário. E ele chega para o Farwell e fala assim, nós vamos construir um prédio para a escola dominical. E aí o Farwell fala para ele assim, não, ok, eu vou te ajudar com $2.000. $2.000. Hoje em dia seria $65.000. Ele vira para o cara e fala assim, o fulano já ajudou com $3.000. Aí o cara fala, não, então eu vou te dar $5.000. Pensa bem, de 2 passou para 5, que valia 160. E o Moody faz um apelo para ele, da importância do trabalho. E o cara vira e fala assim, eu vou te dar $10.000. E o Moody, assim, não pegava dinheiro nenhum para ele, não. Ele tinha lá o fundo, administrava para as obras. Ele se recusou a ter um salário a vida inteira. Nem assim para a retirada da família dele. Ele não tinha uma retirada séria, vivia de modo simples a vida inteira. Não pedia oferta nas campanhas, nas igrejas que ele fazia. Muitas vezes esses amigos ajudavam ele. E aí também você vê uma outra coisa, né? Qual que é o seu ministério? Você tem dinheiro para quê? Nós temos dinheiro para quê? O apóstolo Paulo fala que a gente tem que viver como se a gente não tivesse nada. Como se a gente não usasse nada. E se nós temos preso, se nós estamos presos, né, a dinheiro, a poder, então nós não estamos vivendo o que a palavra de Deus quer que a gente viva, nós não vamos ver. Nós não vamos ver o que Deus tem para fazer, né? E Moody, aquela frase, Arthur, não sei se já projetou a primeira, que eu estou olhando para aí, mas é a segunda frase. Bom, isso aqui é só para vocês guardarem, assim, se vocês procurarem frases de Moody na internet, vocês vão ver muitas frases fortes, né? Então, olha o que ele fala, de cada 100 homens, 1 lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão o cristão. Então, para pensar, tem muita gente olhando para a sua vida. Tem muita gente dependendo da sua vida. Pensa se Kimball, o professor de escola dominical dele, não tivesse tido o impacto que ele teve. Pensa se a mãe não tivesse feito o apelo, meu filho, você pode ir, mas eu quero que você nunca deixe de frequentar a escola dominical e a igreja. A outra frase, Arthur.
Um dia, Moody vai fazer uma cruzada na Inglaterra. E um cara que era um ex-açougueiro, que se tornou evangelista, fala assim para ele: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. Ah, sim. E Moody chega... Espera aí, só um pouquinho. Moody, o cara falou essa frase e ele não pensou no impacto. Mas Moody chega para a esposa dele e fala assim: ele falou que... desculpa, eu tenho que ficar aqui. Ele falou que é o impacto da vida de um homem. Ele não falou o impacto de um homem culto. Ele falou o impacto da vida de um homem. Ele falou: eu posso ser esse homem. E essa frase impactou a vida dele, e sobre isso eu queria falar com vocês o seguinte: Moody era muito sensível ao que Deus falava com ele através das pessoas. Era muito sensível. Então tem esse cara que fala essa frase que vai marcar a vida dele para sempre. Se você jogar na internet frase de Moody, essa é a primeira. Essa é a frase que mais impactou a vida dele. E ele, então, trabalhava demais. O Moody tudo que ele fazia, ele trabalhava demais. Para vocês terem uma noção, para culto de domingo na igreja, ele pegava o conselho dele, os presbíteros, os diáconos, e eles falavam assim: nós vamos fazer visitas a casas para chamar as pessoas para ir na igreja. Eles chegavam na casa, naquela época as casas tinham o segundo andar, então eles chegavam, todos eles, presbítero, diácono, subia a escada, ajoelhava e orava com a família. Falava: Deus abençoe essa família, derrama sua bênção sobre ela, papapá. E no final ele falava assim: tem um culto hoje à noite, esperamos vocês lá. Ele fazia isso 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Ele visitava 200 casas por domingo. 200 casas. E os presbíteros diáconos cansavam quando chegava, tipo assim, na 50ª casa. E abandonava ele. E ele ria do povo ficar cansado, porque não dava conta mais de subir a escada. Porque eles tinham que subir a escada, ajoelhar, orar, e depois levantar e ir embora, e convidar para ir na igreja. Ele fazia isso todo domingo. Todo domingo. E 2 mulheres chegam para ele e falam assim: você precisa conhecer o poder do Espírito Santo. E Moody fala assim: poder do Espírito Santo? Como assim? Por quê que eu preciso conhecer o poder do Espírito Santo? Mas as mulheres insistiram com ele, e Moody, um belo dia, falou para ela: então vocês vêm toda sexta-feira orar comigo 2 horas, que eu quero receber esse poder do Espírito Santo. E Moody recebe uma visitação muito forte do Espírito Santo. Tão forte que ele fala que teve que pedir para Deus segurar, porque senão ele não aguentava. Quando ele estava em Nova York. E Moody então começa a pregar para multidões. Gente, quando Moody marcava as cruzadas dele, 1h30 antes, os lugares se abriam. E vários lugares foram construídos para fazer as cruzadas de Moody, que ele chamava de campanha na época. Eram lugares assim para 15 mil pessoas, para 20 mil pessoas. Acho que o menor lugar que eles falaram que construíram para receber a reunião dele cabia 6 mil pessoas. 1h30 os lugares abriam. 1h30 antes. Com 10 minutos os lugares lotavam. E o povo ficava esperando ele 1h20. 1h20 esperando para encontrar com Cristo. Eu queria ler com vocês o que o New York Times, esse jornal que está aí até hoje, escreveu na época sobre o impacto das cruzadas de Moody. Olha aqui. Olha o que ele falava, olha o que o New York Times falou. E o New York Times foi grande crítico de Moody. Tipo assim, ridicularizava Moody. Muito. Mas quando Moody vai e faz uma campanha em Nova York, olha como é que o New York Times resume. Os embriagados tornaram-se abstêmios. Os viciados virtuosos, os mundanos e egoístas abnegados, os desprezíveis pessoas honradas,
Os impuros, puros. A juventude passou a ter objetivos mais magnânimos. Os velhos deixaram de lado suas vulgaridades. Uma nova esperança levantou o ânimo de centenas de seres humanos. Uma nova consolação alcançou os aflitos. E um princípio melhor foi incutido na sórdida vida moderna mediante o trabalho desses dois homens modestos. Até o fim da sua vida, Moody encontrava em suas viagens homens e mulheres que haviam se convertido em Filadélfia e em Nova York nos anos 1875 e 1876. E o impacto que o Moody resume das campanhas dele, Moody, agora nas palavras de Moody, ele fala assim: o valor de uma campanha não poderia ser medido pelo número de convertidos, mas pela habilidade dos leigos, pelo incentivo aos pastores, pelo impacto não apenas da evangelização, mas também da convenção cristã realizada perto do fim da campanha. Então ele trabalhava pela unidade da igreja. E talvez a gente ouça todo um testemunho desse e fala assim: mas Fabrício, quem de nós aqui vai ser um Moody? Quantos de nós pode ser um Moody? E eu sei que muito poucos podem ser um pregador de multidões como ele foi. Porque no século XIX, estima-se que Moody pregou para mais de 100 milhões de pessoas, sem microfone, tá? Ele pregava sem microfone, sem megafone. Ele falava que Deus deu para ele uma voz potente, e ele pregava, e as pessoas ouviam, essas multidões ouviam, e as multidões afluíam para ouvir ele. Poucas pessoas de nós serão como Moody, isso é verdade. Mas quantos de nós podemos ser como Kimball? Quantos de nós podemos ter um ministério como o que a minha esposa tem na minha casa? Minha esposa me toca muito assim, muitas coisas que ela faz. E vocês sabem que essa época está tendo muita poeira, né? E a nossa casa é de piso que pode lavar, e aí minha esposa passou a jogar água para lavar. E eu não sei quantos de vocês sabem que eu hoje em dia trabalho lá em Coromandel. E na semana passada eu comecei a lavar a casa, impactado por ver o que minha esposa fazia na minha casa tão rápido. Só que eu não fui tão rápido igual ela. Minha casa é só talvez umas 10 vezes menor que a minha daqui, a de lá. Lá é só 2 cômodos. Mas assim, eu levei muito tempo, porque eu vi minha esposa, empolguei, falei, eu vou lavar essa casa aqui em 5 minutos. Acho que eu levei uns 35 minutos. Mas eu estou dizendo o seguinte: quantos de nós vamos trazer impacto na vida um do outro, fazendo o que Deus nos habilitou para fazer, tendo a coragem que Deus nos habilitou a ter? Talvez para que você incentive outra pessoa a ser mais organizada, talvez para que você incentive uma pessoa a aceitar Jesus. Porque Moody, no final da vida dele, ele também falou uma frase, aquela terceira frase, Arthur. Olha o que Moody falou. Alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Então nós vivemos um tempo onde a humanidade está se perdendo. E nós temos que pensar o seguinte: para quem eu vou falar de Jesus hoje? Porque eu quero dizer para vocês o seguinte: Moody, ele não pregava só para multidões. Moody pregava muitas vezes para as pessoas mais pobres. Ele fazia cruzada nos lugares mais desprezíveis, embora fosse amigo de milionários, e ele também ganhou muitos milionários. E ele então nos ensina que a gente deve evangelizar, seja individualmente, seja de muito. Então nós temos que estar pensando o seguinte: como é que eu posso deixar uma semente na vida dessa pessoa? Moody, no começo, ele perguntava para a pessoa assim: você é cristão? E a pessoa quase morria de susto, porque ele gritava na rua: você é cristão? Diz que uma vez um presbiteriano achou tão ruim que partiu para dar um murro nele, que achou que foi ofensiva a maneira como ele falou no meio da rua: você é cristão? Porque quando falava você é cristão, aí a pessoa falava ou sou ou não sou, né? E ele, se falava não sou, ele falava então, anunciava o evangelho, fazia uma oração para a pessoa aceitar Jesus. Quando era cristão, muitas vezes ele chamava para trabalhar. Então me ajuda.
Então me ajuda. E uma dessas pessoas, que ele falou assim, ele ganhou um rico uma vez para Jesus, e ele fala assim para esse rico. Ele fala para ele assim, olha, você faz o seguinte, o cara estava lá com seus, ele já estava mais velho, e Moody evangeliza ele aceita Jesus, e o cara fala com ele, o que ele devia fazer, né? Ele fala o seguinte, olha, você tem filhos, anuncie o evangelho para os seus filhos. E mais, quando você ganhar uma pessoa para Jesus, você vai ver que tudo mais não tem importância. E Moody enfrentou, assim, é o que eu estou dizendo, depois que ele perdeu o pai, ele enfrentou lá, perdeu o irmão, depois, muito tempo depois, a vida dele assim, não foi marcada por tragédias, não. Ele teve uma tragédia que eu esqueci de falar, aliás. Por ocasião, quando ele construiu aquele prédio, que ele ganhou $10 mil de um, 5 mil do outro, 3 mil do outro, ele construiu um prédio que dava para abrigar 1.200 pessoas, sentadas. E veio um grande incêndio em Chicago. Um grande incêndio. E eles estavam até reunidos na hora. E Moody, naquela noite, ele fez um apelo e falou assim, vocês vão para casa e vocês pensam sobre isso e na semana que vem vocês me falam o que vocês decidiram. E veio o incêndio. E matou muita gente que estava naquele auditório. Moody chora muito e ele fala assim, nunca mais na vida eu vou fazer um apelo para daqui uma semana. O incêndio pegou fogo na casa dele, pegou fogo na igreja. A igreja disse que não sobrou nada, não sobrou uma parede, caiu tudo. Se vocês pesquisarem, é o maior incêndio da história, né? O incêndio de Chicago, destruiu a cidade. Mas Moody, que tinha uma dúvida, se ele continuava organizando escolas dominicais e sendo presidente da associação da cidade, presidente não sei do quê, ele era presidente de 17 comissões uma época. E aí, quando tem um incêndio, ele chega à conclusão, Deus, uma das coisas pelas quais Deus permitiu o incêndio, ele nunca reclamou de ter perdido a igreja, a casa, nada. Mas ele fala assim, Deus estava querendo me tirar das comissões, para que eu me envolvesse mais ainda com o reino de Deus. E aí, então, ele se torna um evangelista itinerante, e deixa Chicago, e faz uma campanha, e ele é considerado o maior avivalista de todos os tempos. Ele é usado por Deus para trazer avivamento para o Reino Unido, e depois do Reino Unido, ele volta para os Estados Unidos, e começa a fazer campanha nos Estados Unidos. E ele, então, faz cruzada em praticamente todas as cidades importantes dos Estados Unidos. Meus queridos, eu quero dizer o seguinte, o que nós vamos fazer das nossas vidas? Nós vamos continuar, muitas vezes, crente meia boca? Porque, para mim, o grande problema é que eu acho que nós olhamos para trás muito. Nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás. A gente avança e recua. E a nossa vida, muitas vezes, fica medíocre. Jesus diz que nós não estamos aptos para o reino de Deus quando a gente faz isso. Nós temos que viver como o apóstolo Paulo falou. Aqui, como se nós não estivéssemos aqui. Com dinheiro, como se nós não tivéssemos dinheiro. Entendendo o impacto que nós podemos ter na vida das pessoas no dia a dia. Entendendo a importância que tem a evangelização, seja de muitas pessoas ou poucas pessoas. Faz quanto tempo que a nossa igreja não unge um jovem que quer ser pastor? Faz quanto tempo que nós não consagramos um missionário para enviar para os campos? Será que os nossos jovens estão vendo na nossa vida a vontade de fazer isso? Vamos nos colocar de pé?
Marquinhos. Marquinhos está por aqui? Ah, o Marquinhos está ali. Meus queridos, e outra coisa que, indiretamente, né, nós temos que voltar a fazer. Nós temos que ler livro. O apóstolo Paulo, pastor César, tem falado da importância que tem ler a Bíblia. A Bíblia é nossa leitura diária. A Bíblia é nosso objeto de meditação. Uma das frases do Moody é que a Bíblia não foi feita para que nós tenhamos conhecimento, mas a Bíblia foi feita para que nós sejamos transformados. Então, assim, nós temos que meditar nessa palavra, ler essa palavra todos os dias. Mas tem muito livro bom que pode trazer exemplos da igreja ao longo do tempo, que podem nos ajudar a reconsiderar nossos valores, nossas histórias, colocar-nos diante de Deus. Então, assim, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dessa geração, volte a ler. Volte a ouvir a voz de Deus também, através da vida de outros homens, seja das suas biografias, seja das suas mensagens que Deus colocou no seu coração. Bons livros cristãos, né? Amém? Vamos cantar aquela música, Marquinhos, de novo? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me,
Meus queridos, eu queria saber quantas pessoas queriam consagrar suas vidas a Deus. Quantas pessoas queriam pedir para Deus, né, capacidade para fazer a vontade dele, para se consagrar mais. Amém. Todo mundo podia vir aqui na frente, nós vamos orar. Vamos clamar a Deus pela vida de todos que querem se consagrar mais ao Senhor. Como Moody foi usado por Deus na medida que atendeu esse chamado, entendeu essa consagração, entendeu o que podia fazer uma vida consagrada a Deus. Aleluia. Então feche seus olhos e peça para Deus. Coloque-se diante de Deus, fala: Senhor, usa a minha vida dessa forma, né, como uma flecha que acerta o alvo. Seja na vida de algumas ou de milhares de pessoas. Em nome de Jesus, oh Deus amado. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, Pai. Colocar a vida de cada irmão aqui, ó Pai, na Tua presença. Oh Deus, clamar para que essa palavra possa estar no coração de cada um. Possa transformar, ó Deus. Oh Deus, o apóstolo Paulo falou que nós devíamos viver aqui como se nós estivéssemos aqui. Nós devemos viver com a nítida impressão que Jesus está para voltar a todo momento. E o que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos fazer amanhã, com Ele voltando, Senhor. Possamos alcançar a vida ali dentro da nossa casa. Possamos alcançar, ó Deus, as vidas fora da nossa casa que o Senhor colocar no nosso coração. Em nome de Jesus, que nós possamos ver muitas pessoas se achegarem a Cristo, Pai, através das nossas vidas, porque muitos não lerão a Tua palavra, mas lerão as nossas vidas. Nossa vida seja essa carta viva, ó Deus, para as pessoas que vão levar uma esperança, que há esperança de transformação, que há esperança, ó Deus, de alegria, que há esperança de paz. Nós possamos, ó Deus, levar pessoas a Jesus, não a uma igreja, não a uma religião, mas a Jesus crucificado e ressuscitado. Em nome de Jesus, que possamos fazer discípulos, ó Pai, de todas as nações. Nós pedimos, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, marca as nossas vidas nesse dia, ó Pai, nesse 19 de setembro de 2021. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres do Senhor aqui, ainda muito mais dispostos a se deixarem gastar pelo Teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pessoal, nós estamos finalizando a nossa reunião, né? Para quem está na internet, pedimos que Deus console o seu coração, encha o seu coração de desejo de fazer essa vontade dele, que é maravilhosa. Amém? E para aqueles que estão aqui,